Professores, antes de mais nada, boa noite. Eu queria dizer que é a primeira vez que eu falo assim para um público católico. As pessoas vão dizer, bom, mas o senhor nunca deu uma palestra? Eu já dei muito na vida profissional, né? Mas em nenhuma delas estava presente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma coisa complicada, quer dizer, não é qualquer auditório que tem nosso Senhor Jesus Cristo presente ali no Santíssimo Sacramento, né? Então é uma coisa que a gente não deve esquecer, né? E eu peço desculpas a ele de estar dando as costas, mas ele vai entender que, como ele está em toda parte, ele vai estar por aqui também. Deus é onipresente. Bom, eu enganei o Anderson quando eu disse que ia falar do Padre Pio. Não é bem assim, viu? Porque hoje é dia 1º de maio, mês de Maria, né? Nós estamos no segundo rosário, no segundo terço dos homens, né? E eu vou falar do Padre Pio no sentido da devoção que o Santo Padre Pio tinha do rosário, mas depois eu vou mostrar para vocês a força do rosário, o rosário enquanto arma. O rosário enquanto arma letal, arma bélica, é uma coisa Aí a gente vai ver que nós estamos aqui inocentemente rezando o nosso terço, etc., mas isso aqui pode se transformar numa bomba. Eu vou mostrar isso para os senhores. O Padre Pio tinha rosários por toda parte, né? Eu tenho feito tanto exercício quando eu gravo para a internet, de ficar olhando para a câmera, que agora é capaz de eu ficar olhando para a câmera e não olhar para os senhores, mas enfim, estou tendo que mudar um pouco a coisa. O Padre Pio, ele tinha rosários por toda parte. Ele espalhava rosários para casa. Eu fiquei muito satisfeito quando soube isso, porque eu também faço isso, porque às vezes a gente quer o rosário, não quer pegar no lugar, pega no outro, etc. Então, mas ele dormia, inclusive, com o rosário debaixo do travesseiro. E quando ele estava muito doente, uma vez, ele começou a procurar o rosário, não achou o rosário, ele disse para o monge que estava auxiliando, ele falou, onde estão minhas armas? Onde estão minhas armas? Vai buscar rápido minhas armas. Quer dizer, ele não ficava sem o rosário, né? Então, alguém vai dizer exagero, né? Eu vou dizer não, e vou provar para vocês aqui que o Padre Pio não estava exagerando. E isso provado por um fato que aconteceu no nosso tempo, na nossa história. Afinal de contas, eu pelo menos é mais do meu tempo, porque eu estou da primeira metade do século passado, e o fato que eu vou contar aqui para vocês é um fato que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Talvez muitos conheçam esse fato, vou pedir desculpas de ser repetitivo, mas ele vai dar para nós o poder do rosário. E aí nós vamos rezar com numa outra clave, numa outra dimensão. Nós vamos rezar assim, bom, hoje tem o terço dos homens, eu vou lá. Não, hoje eu vou fazer guerra. Eu vou fazer guerra, por isso eu tenho que ir no terço dos homens, entendeu? Mas que guerra é essa? Guerra santa, como faziam os cruzados, né? A própria espada do cruzado já tinha forma de cruz, porque ele fincava no chão e ele rezava diante dela, né? Muitos não sabem disso. Acho que era uma questão só técnica, mas não, era isso. Bom, eu vou ler aqui um texto, porque eu sou incapaz de fazer como fez o Anderson, que é falar de memória. Eu não tenho a memória dele, nem tenho a loquacidade dele, e eu também não sei se a minha voz chega lá no fundo, tá sem problema? Tá bom. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, parte do território austríaco ficou na mão dos comunistas. Por quê? Os aliados eram os alemães, ingleses, franceses e os russos. Eles formaram uma aliança para combater Hitler. E depois eles pegaram todo o território alemão e dividiram entre eles. Tá claro? Isso não é novidade, os que conhecem a guerra. Eu até acho pelo mapa que a Rússia ficou com um pedacinho maior, mas eu não me lembro. A Áustria ficou nesse pedaço russo, né? Então, vocês imaginam, era de longe o país mais católico que tinha nesse universo era a Áustria, né? Justo eles são invadidos e são dominados pelos russos. Bom, tudo foi feito para que os russos se retirassem. Todos os meios diplomáticos foram esgotados.
né? Está mais ou menos como a situação da Venezuela aí, né? Estão esgotando todos os meios diplomáticos. Vai chegar uma hora que não tem mais meio diplomático. Aliás, sobre a belicidade e o caráter letal do Rosário aqui, se o pessoal que é contra o desarmamento soubesse, eles iam proibir a gente também de ter terço, mas vamos ficar entre nós aqui, tá certo? Bom, então, o que aconteceu? Parecia impossível tirar os russos de lá e um dia, vocês vão ver que eu vou voltar no Padre Pio, porque foi um capuchinho que fez isso, contemporâneo do Padre Pio, né? Era o Padre Petrus Paulicek. Ele estava rezando no Santuário Nacional Mariazell, que fica na Áustria, que é o Santuário Nacional da Áustria. E ele ouviu, no dia 2 de fevereiro, uma voz interior que lhe dizia: fazei o que eu vos digo e tereis a paz. Mais tarde, terá ele conhecimento de que essas foram as mesmas palavras que Nossa Senhora dissera aos 3 pastorinhos em Fátima. As mesmas palavras ele ouviu. Durante um ano inteiro, ele procurou interpretar o sentido dessas palavras para saber como atender ao pedido de Nossa Senhora. Bom, ele era alemão, tinha que levar um ano para entender bem o que significava isso. Acho que o brasileiro já saía por aí atirando, não sei. Mas, enfim, foi, contudo, em fevereiro de 1947, que lhe ocorreu a ideia de fundar um movimento de orações, reunindo pessoas que se comprometessem a rezar o rosário em horas diferentes, de maneira a ver continuamente, 24 horas por dia, quem estivesse honrando Nossa Senhora, pedindo a conversão dos pecadores, a paz no mundo e, especialmente, a liberação da Áustria dos comunistas. Então é impressionante, era uma vigília contínua. 24 horas por dia, né, tinha alguém rezando o rosário nessa intenção. Então, vocês vejam, era um padre capuchinho, né, da mesma ordem do Padre Pio, e ele tinha essa convicção da força do rosário enquanto arma. E o rosário como solução, quer dizer, ele não foi propor, vamos fazer uma guerra, guerrilha, etc. Nós vamos expulsar os russos, né? Não quer dizer também que, se fosse preciso fazer isso, deveria ter sido feito. Mas não, ele falou, vou usar um método muito mais eficaz, o rosário, né? Então, ele conseguiu a autorização dos superiores, que deram autorização, mas não deram nenhum apoio financeiro. Isso é muito frequente. Falaram, ótimo, muito boa ideia, vai firme, mas se vira. Bom, e por outro lado também, a Ordem dos Capuchinhos, com a guerra, tinha ficado com as finanças totalmente liquidadas, etc. Então, ele não tinha recurso. Mas ele conseguiu do bispo de Leiria, em Portugal, que encomendasse no mesmo escultor das imagens peregrinas internacionais de Nossa Senhora de Fátima, uma cópia, a qual, depois de ser introduzida na Áustria, através da Suíça, porque aí já estava começando a funcionar o cerco, sistema soviético, etc., passou a acompanhá-lo sempre. Em cada cidade ou aldeia que percorria, obtinha sempre maior número de adesões. Olha só, ele começou a fazer uma peregrinação com uma imagem, aí rezando o texto. Deu ao movimento o nome de, ó que nome fácil, Rosenkranz Sühnekreuzug. É simplesmente Cruzada Reparadora do Santo Rosário, né? Para não provocar uma atitude repressiva por parte das autoridades russas, porque os russos também estavam com medo no início da reação do povo, então eles toleravam algumas coisas, etc. e tal, ele dizia para os participantes rezarem pela paz mundial e pela conversão dos pecadores. Mas era um código. Todos sabiam que estavam rezando pela expulsão dos russos, né? E assim, ele manteve esse segredo no país inteiro. Vocês vão ver os números que ele atingiu. Uma das notas tônicas de suas pregações era o pedido central de Nossa Senhora nas aparições de 1917, em Fátima, que era a conversão dos pecadores. Insistia muito para que seus ouvintes recebessem o sacramento da penitência. Napoleão dizia que não existe nada mais perigoso do que um exército confessado. Um exército está confessado, está com a alma perdoada, é terrível. Ele não tem medo de nada, né? Agora, imagine um exército que o sujeito está cheio de pecado, lá ainda tem que lutar, não sabe bem se a causa é justa nem nada, e sabe se levar um tiro na cabeça lá, ele vai para um lugar bem mais quente do que aquele tiro. Não, Napoleão tinha noção do que eram as coisas, apesar do canalha que ele era. Bom, conta-se que ao percorrer 11 aldeias da região de Amstetten, ouviu aproximadamente 5.700 confissões. Isso é uma coisa impressionante.
Quer dizer, é muito parecido com a atuação do Padre Pio. Por isso que eu disse, poxa, eu acho que eu não vou trair o Padre Pio se eu for falar da Cruzada Reparadora do Santo Rosário. Além do mais, nesse movimento nosso do terço, e além do mais, o primeiro dia do mês de Maria, né? Em uma ocasião, ele passou literalmente dia e noite no confessionário, num total de 72 horas ininterruptas. 72 horas ininterruptas. Eu tenho problema de joelho, né? Eu começo a rezar o terço, aí depois do primeiro mistério eu estou tudo arrebentado, aí preciso dar uma aceitadinha, etc. Agora, o que imagina um padre, vocês vão ver a idade que ele tinha, 72 horas rezando. Mas ele conseguia por quê? Por causa da graça. Eu estou lendo um livro sobre o Padre Pio que eu encontrei numa livraria antiga na França, em que é uma jornalista que resolveu ir ver quem é esse Padre Pio, como é que é, se não tem muito exagero. Francesa, como aliás é comum, os franceses são muito cartesianos, eles querem, enquanto não vem, se alguém é francês aqui, não veja isso como crítica, não. É o modo de ser francês. Tem um padre famoso que foi filho espiritual do Padre Pio. Ele começou assim, ele foi lá para ver que negócio é esse. Bom, ele chegou lá e dobrou o joelho e está acabado. Bom, então, essa jornalista, ela chega em São Giovanni Rotondo, era uma dificuldade, chegava na estação de Foggia, ela tinha que ir para subir a montanha, os que nunca foram lá, o negócio é complicado. Mesmo de carro, hoje em dia, é complicado, né? Naqueles tempos, então, era bárbaro. Bom, estavam subindo a montanha, etc. Chegou lá no alto dessa montanha, do Monte Gargano, onde apareceu São Miguel Arcanjo. Ela, então, chegou afinal na igreja, uma multidão, ela não conseguia entrar, uma coisa tremenda. Bom, aí ela foi forçando para entrar, para assistir à missa, não conseguiu entrar, disseram para ela, olha, a senhora vai ter que conseguir uma senha para confessar. Ela percebeu que ela ia ficar 3 dias lá para conseguir confessar com o Padre Pio. E não pensem que a confissão com o Padre Pio era complicada, a coisa era mais ou menos o seguinte, ninguém podia tirar senha com menos de 8 dias, de tanta gente que tinha. Bom, aí vocês vão falar, bom, isso já tiver pegado mortal, o Padre Pio não tem? Não, estava cheio de padres lá no convento. Mas para falar com o Padre Pio tinha que esperar 8 dias, era o único jeito de ele poder dar assistência a todas as pessoas. Imaginem que coisa maravilhosa, que tempos esses, né? Quando hoje a gente leva 8 dias para encontrar um padre. Mas, enfim, é bárbaro. Mas deixando de lado isso, então, ele... E essa mulher diz assim, ela entrou na missa, disse que não tinha como ajoelhar, não tinha como ficar, todo mundo espremido, disse que era uma barbaridade. Ela ficou de pé horas e horas e horas. Depois ela foi para a rua, estava frio, entende? Ela aguentou frio, foi comer, não tinha onde comer. Naqueles tempos, imagina, né? Deve ter sido por volta do ano de 1940, uma coisa assim. Então é impressionante, era uma vigília contínua. 24 horas por dia, né? Tinha alguém rezando o rosário nessa intenção. Então, vocês vejam, era um padre capuchinho, né? Da mesma ordem do Padre Pio, e ele tinha essa convicção da força do rosário enquanto arma. E o rosário como solução, quer dizer, ele não foi propor, vamos fazer uma guerrilha, etc. Nós vamos expulsar os russos, né? Não quer dizer também que, se fosse preciso fazer isso, deveria ter sido feito. Mas não, ele falou, vou usar um método muito mais eficaz, o rosário, né? Então, ele conseguiu autorização dos superiores, que deram autorização, mas não deram nenhum apoio financeiro, isso é muito frequente, falaram, ótimo, muito boa ideia, vai firme, mas se vira. Bom, e por outro lado também, a Ordem dos Capuchinhos, com a guerra, tinha ficado com as finanças totalmente liquidadas, etc. Então, ele não tinha recurso. Mas ele conseguiu do bispo de Leiria, em Portugal, que encomendasse no mesmo escultor das imagens peregrinas internacionais de Nossa Senhora de Fátima, uma cópia, a qual, depois de ser introduzida na Áustria, através da Suíça, porque aí já estava começando a funcionar o cerco, sistema soviético, etc., passou a acompanhá-lo sempre. Em cada cidade ou aldeia que percorria, obtinha sempre maior número de adesões. Olha só, ele começou a fazer uma peregrinação com uma imagem, aí rezando o texto. Deu ao movimento o nome de, ó que nome fácil, Rosenkranz Sühnekreuzung. É simplesmente Cruzada Reparadora do Santo Rosário, né?
foi para não provocar uma atitude repressiva por parte das autoridades russas, porque os russos também estavam com medo no início da reação do povo, então eles toleravam algumas coisas, etc. e tal. Ele dizia para os participantes rezarem pela paz mundial e pela conversão dos pecadores, mas era um código. Todos sabiam que estavam rezando pela expulsão dos russos, né? E assim, ele manteve esse segredo no país inteiro. Vocês vão ver os números que ele atingiu. Uma das notas tônicas de suas pregações era o pedido central de Nossa Senhora nas aparições de 1917, em Fátima, que era a conversão dos pecadores. Insistia muito para que seus ouvintes recebessem o sacramento da penitência. Napoleão dizia que não existe nada mais perigoso do que um exército confessado. Um exército está confessado, está com a alma perdoada, é terrível. Ele não tem medo de nada, né? Agora, imagine um exército que o sujeito está cheio de pecado, lá ainda tem que lutar, não sabe bem se a causa é justa nem nada, e sabe se levar um tiro na cabeça lá, ele vai para um lugar bem mais quente do que aquele tiro. Não, Napoleão tinha noção do que eram as coisas, apesar do canalha que ele era. Bom, conta-se que ao percorrer 11 aldeias da região de Amstetten, ouviu aproximadamente 5.700 confissões. Isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, é muito parecido com a atuação do Padre Pio. Por isso que eu disse, poxa, eu acho que eu não vou trair o Padre Pio se eu for falar da Cruzada Reparadora do Santo Rosário. Além do mais, nesse movimento nosso do terço, e além do mais, o primeiro dia do mês de Maria, né? Em uma ocasião, ele passou literalmente dia e noite no confessionário, num total de 72 horas ininterruptas. 72 horas ininterruptas. Eu tenho problema de joelho, né? Eu começo a rezar o terço, aí depois do primeiro mistério eu estou tudo arrebentado, aí preciso dar uma sentadinha, etc. Agora, o que imagina um padre, vocês vão ver a idade que ele tinha, 72 horas rezando. Mas ele conseguia por quê? Por causa da graça. Eu estou lendo um livro sobre o Padre Pio que eu encontrei numa livraria antiga na França, em que é uma jornalista que resolveu ir ver quem é esse Padre Pio, como é que é, se não tem muito exagero. Francesa, como aliás é comum, os franceses são muito cartesianos, eles querem, enquanto não vem, se alguém é francês aqui, não veja isso como crítica, não. É o modo de ser francês. Tem um padre famoso que foi filho espiritual do Padre Pio. Ele começou assim, ele foi lá para ver que negócio é esse. Bom, ele chegou lá e dobrou o joelho e está acabado. Bom, então, essa jornalista, ela chega em São Giovanni Rotondo, era uma dificuldade, chegava na estação de Foggia, ela tinha que ir para subir a montanha, os que nunca foram lá, o negócio é complicado. Mesmo de carro, hoje em dia, é complicado, né? Naqueles tempos, então, era bárbaro. Bom, estava subindo a montanha, etc., chegou lá no alto dessa montanha, do Monte Gargano, onde apareceu São Miguel Arcanjo. Ela, então, chegou afinal na igreja, uma multidão, ela não conseguia entrar, uma coisa tremenda. Bom, aí ela foi forçando para entrar, para assistir à missa, não conseguiu entrar, disseram para ela, olha, a senhora vai ter que conseguir uma senha para confessar. Ela percebeu que ela ia ficar 3 dias lá para conseguir confessar com o Padre Pio. E não pensem que a confissão com o Padre Pio era complicada, a coisa era mais ou menos o seguinte, ninguém podia tirar senha com menos de 8 dias, de tanta gente que tinha. Bom, aí vocês vão falar, bom, e se já tiver pegado mortal, o Padre Pio não atende? Não, estava cheio de padres lá no convento. Mas para falar com o Padre Pio tinha que esperar 8 dias. Era o único jeito de ele poder dar assistência a todas as pessoas. Imaginem que coisa maravilhosa, que tempos esses, né? Quando hoje a gente leva 8 dias para encontrar um padre. Mas, enfim, é bárbaro. Mas deixou de lado isso, então, ele... E essa mulher diz assim, ela entrou na missa, disse que não tinha como ajoelhar, não tinha como ficar, todo mundo espremido, disse que era uma barbaridade. Ela ficou de pé horas e horas e horas. Depois ela foi para a rua, estava frio, entende? Ela aguentou frio, foi comer, não tinha onde comer. Naqueles tempos, imagina, né? Deve ter sido por volta do ano de 1940, uma coisa assim. Aí chegou a noite, ela está andando pela rua, veio uma senhora e fala, olha, a senhora está sem ter onde se hospedar. Ela disse, eu não sei o que falar. Vai dormir na minha casa, leva ela para casa, né? Aí ela diz que deita na cama e pensa, que incrível, eu passei um dia inteiro sem comer, sem beber, de pé o tempo todo,
eu estou extremamente feliz e me sentindo bem. E todas as pessoas tinham essa sensação. Então, pessoas ficavam horas para confessar. Outra coisa era a missa do Padre Pio. A missa do Padre Pio não era por menos de 2 horas e meia. Né? Eu sei de muita gente que quando o padre começa a demorar no sermão, por isso também tem que tomar cuidado aqui, o camarada já começa a se mexer no banco, etc. e tal, e tal. Aí ele lembra que Bento XVI recomendou 14 minutos de sermão, fala, puxa, será que esse padre não lembra isso? Tal, né? Ele começa a ficar zeloso. Bom, imagina 2 horas e meia. As pessoas não sentiam. Aliás, eu vou publicar um desses dias no canal uma missa dele, uma missa campal do dia que ele inaugurou o hospital dele. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. A seriedade. A gente vê que naquela multidão toda que tinha em volta da praça, o Padre Pio não estava nem vendo aquela gente. Ele estava numa comunicação com o nosso Senhor Jesus Cristo de tal maneira que aquela gente não existia. Bom, então vamos voltar aqui ao Padre Petrus. É a mesma coisa, ele aguentou 72 horas de confissão por causa dessa mesma graça. Inúmeros são os casos de conversões de pecadores empedernidos atribuídos ao zelo apostólico do Padre Petrus. Ele possuía um dom todo especial para obter de Deus essa graça, não raro acompanhado de bastante esperteza. Então diz que uma vez ele estava andando na rua, ele viu um senhor que ele percebeu que era uma pessoa que precisava confessar. Quer dizer, portanto, ele tinha algum dom meio parecido com o do Padre Pio, etc. E o senhor estava puxando uma carroça cheia de feno e tal. Ele foi de mansinho e ajudou o sujeito a empurrar a carroça. Quando o sujeito chegou lá no alto, o sujeito olhou, viu o Padre Petrus e falou, agora eu entendi porque que a minha carroça ficou leve. Aí ele falou, não, então agora que você vai ficar leve, você vai se confessar. Então ele fez a pessoa se confessar ali e a pessoa se confessou direitinho, etc. Esse aí ficou leve mesmo. Em uma outra ocasião, ele foi celebrar a missa, olha só, né, como é importante o terço dos homens. Né? Eu fui criado numa época que o homem não ia à igreja, o homem não rezava. Tinha as imagens, Nossa Senhora Aparecida rodava lá, por exemplo, eu fui criado na Vila Madalena. Então ia a imagem da paróquia no mês de maio, de casa em casa. Os homens saíam, iam para o boteco, deixavam as mulheres rezando. Né? Quer dizer, era uma coisa completamente... Isso é velho, essa coisa é velha. O Padre Petrus, o que ele fez naquela época? Ele uma vez entrou na igreja, quando ele foi celebrar a missa, e só tinha mulher, né, na coisa. Ele pegou, foi paramentado até a porta, encontrou todos os homens lá fora, falou, como é, vocês vão entrar ou eu vou rezar a missa aqui fora? Aí todo mundo entrou. Quer dizer, ele tinha uma capacidade. Então a gente vê aqui, né, como é simbólico o fato da gente dar um passo no sentido de falar, não, vamos fazer aquilo que é papel de homem. Vamos rezar. Né? E vocês vão ver que agora, rezar armado de uma arma fabulosa que é o terço. Bom, em outra ocasião, responderam para ele que ali o costume era esse, só as mulheres entravam, ficavam na igreja e os homens entravam após o sermão. Uma coisa bárbara. Já todo paramentado, dirigiu-se... isso é o que eu já falei, então. Então, ele com isso, acabou com esse péssimo costume nessa cidade que ele foi peregrinar. Mais tarde, pressionado pelo êxito obtido pelo movimento, o purpurado sentiu-se obrigado a participar da procissão. Olha só que coisa incrível. Isso aqui, ele fazia as procissões e o clero não ia. Ele era sozinho. Né? Mas aquilo foi crescendo, aí o bispo falou, opa, eu vou perder o pé aqui. Começou a participar das procissões. Tem alguma similitude, eu vejo com alguns terços dos homens que eu tenho visto. Quando eu comecei a procurar terços dos homens na internet, fiquei impressionado. Quando eu falei disso no canal, a quantidade de gente que colocou, e a gente vê que isso é uma iniciativa que nem sempre tem necessariamente a propulsão de um padre, de um sacerdote, mas nasce do próprio povo. Isso é muito bonito, não tem dúvida. Né? Bom, o primeiro-ministro, Leopoldo Figel, recebeu também uma carta convidando-o a se associar às orações e participar das grandes procissões. Imagina aqui, né? O sujeito está aqui e fala, vamos mandar uma carta aí para Dilma, sei lá, imagina o tempo da Dilma, né? Para ela também participar da procissão. Madre, eu acho que ninguém ia ter essa ideia, né? Mas enfim, ele mandou para o primeiro-ministro, lá é regime parlamentar, o
primeiro-ministro é quem mandava. Nesse caso, não foi necessário maior insistência. Em todas as grandes ocasiões, comparecia ele com outros membros e seu gabinete de vela e terço na mão. Olha o movimento que se fez lá. E os russos lá, assistindo. Por ocasião do primeiro convite, diante da resposta negativa do cardeal, respondeu Leopoldo Fig ao padre Petrus: mesmo que só nós dois estejamos presentes, eu irei, minha pátria o exige. Quer dizer, o cardeal ficou na dúvida se ia, não ia, falou: faz mal, eu vou, vamos nós dois rezar. Bom, aqui também, nós somos poucos, né? Mas, diante de Deus, o que nós fizemos foi uma coisa colossal, né? Em 1953, Julius Raab sucedeu a Leopoldo Figel no cargo de primeiro-ministro e também se uniu aos esforços do religioso capuchinho, tomando oficialmente parte nas grandes procissões. A gente vê que havia uma graça. O movimento ia crescendo, sempre de maneira surpreendente, atingindo a Áustria inteira e transbordando para a Alemanha e a Suíça. Olha, um padre que foi fiel. O que aconteceu? Em 1955, mais de 500 mil austríacos. Pessoal, isso aqui é gente demais. É o país, é quase o país inteiro. Não sei qual era a população da Áustria naquela época, mas não devia ser grande. O país teria, na época, cerca de 5 milhões de habitantes. Então, era 10% do país ia às movimentações do padre Petrus. Haviam se comprometido a participar daquele imenso clamor de orações que, dia e noite, subiam aos céus, rogando a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pela libertação da Áustria, a conversão dos pecadores e a paz do mundo. No fundo, era para expulsar os russos de lá. O número das pessoas que participavam das procissões e das tempestades de oração, ele chamava isso aí de Sturmgebeten. Sturm, tempestade, Gebeten, orações. Ele chamava de tempestade de orações. Era ainda muito maior. A cruzada domina as bases e, por fim, move as cúpulas. Em setembro, então a gente começa aqui, se não tiver ninguém importante aqui, isso aqui não vai para frente, tal, que nada. Se a gente rezar todo dia aqui, assim, uma hora vai ter gente mais importante chegando, porque vai receber a graça, não para ganhar voto, não, mas enfim, por causa dessa graça, né? Em setembro de 1948, o padre Petrus, na Igreja dos Capuchinhos de Viena, ele fez um ato de devoção reparadora. Ele promoveu, que chamava Sühne Andacht, com missa, pregações, confissões, bênção dos doentes, recitação do terço, em pleno regime comunista. Por vezes, tais devoções duravam 5 dias consecutivos. Lembre-se lá, né, o pessoal lá do Padre Pio não sentia fome, nem frio, nem nada. Bom, a paz, dizia ele, é um dom de Deus e não obra de políticos. E os dons de Deus se obtêm com orações, dizia o Padre Petrus. Olha só que impressionante, hein? Quer dizer, se a paz é um dom de Deus, não vai ser político que vai nos dar a paz. Não adianta. A gente pode voltar e todo mundo falar: agora tem um Moro aí, está garantido, tal, o Ministério da Justiça não vai ter mais bandido. Vai ter. Bolsonaro, vai ter. Por quê? Porque é um dom de Deus. Se Deus der esse dom, nós vamos ter paz, senão não vai ter. Era preciso conquistar de Deus essa graça como os soldados conquistam uma fortaleza mediante assalto, ele dizia. Organizou procissões com a imagem de Nossa Senhora de Fátima nos dias 13 de cada mês. Então, no dia 13 de cada mês, ele fazia uma grande procissão com essa imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima. Essas tomaram um tal vulto que resolveu promover, no dia da festa do Nome de Maria, 12 de setembro, de cada ano, uma grande procissão, convidando todas as paróquias de Viena a dela participarem. Assim, em 1948, quer dizer, 2 anos depois que ele tinha começado, o padre Petrus escreveu ao cardeal Initzer, de Viena, convidando-o a participar das procissões, o que certamente impressionaria muito o povo. A gente vê que ele tinha uma certa dificuldade para levar a autoridade, né? Este, durante algum tempo, negou-se a tomar parte naquela manifestação de fé. Ele já tinha sido contrário à vinda da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Olha, o cardeal de Viena tinha sido contrário, né, à Igreja dos Capuchinhos, alegando que naquele tempo já havia outra imagem, naquele templo já havia uma outra imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é uma só. Vocês já ouviram essa história, né? Nossa Senhora é uma só, tem tantas imagens, etc. Tal. Nossa Senhora é uma só. Para que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Graças? Isso é argumento protestante, então, nem se diga. Mas
Em geral, no meio dos católicos, tem gente que fala coisas dessas. Bom, o que o padre Petrus fez? Ele foi então na Catedral de Viena e contou 35 representações da Santíssima Virgem, cada uma com uma invocação. Ele falou, como é que o cardeal disse que já basta uma Nossa Senhora, que na Catedral tem 35? Esse aí foi o argumento decisivo dele. No dia 26 de outubro de 1955, alguns já tinham nascido aqui, não sei, eu pelo menos já tinha, mas, portanto, é uma coisa, há pouco tempo foi. O último soldado das tropas de ocupação deixou o solo austríaco, o que na Alemanha só se deu em 1995. Quer dizer, a queda do Muro de Berlim foi em 1995. Na Áustria, através da Sturmgebeten, das tempestades de oração, os comunistas saíram em 1955, quer dizer, 40 anos antes. Sem disparar um tiro, só com o poder letal do Sagrado, do Santo Rosário. É impressionante, né? Antes mesmo que isso acontecesse, foi organizado em Viena. Olha como a coisa se deu. No dia 12 de setembro, uma grande procissão au flambeau, quer dizer, com tochas, velas, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, da qual participou enorme multidão e inúmeras personalidades da vida pública. O primeiro-ministro pronunciou um discurso no qual reconhecia a importância que o movimento do padre Petrus desempenhara no desenrolar dos acontecimentos e terminou com essas palavras. Olha só, um primeiro-ministro, hoje queremos nós, que temos o coração cheio de fé, enviar ao céu uma oração alegre. E essa oração nós a encerramos com estas palavras, nós estamos livres. Maria, nós te agradecemos. É impressionante, é impressionante. Imagine aí não sei se a gente consegue imaginar um político nosso aqui falando isso aqui, né? Mas enfim, seria bom que tivesse. Foi ou não uma intervenção de Nossa Senhora na desocupação soviética? Claro que foi, né? 40 anos antes do fim do Império Soviético. Então, aí os senhores têm o poderoso efeito bélico dessa arma do Padre Pio, né, que era a arma do Santo Rosário. Esse foi considerado o maior milagre de Nossa Senhora de Fátima depois do milagre do Sol. É considerado historicamente o maior milagre, né? Nas 6 aparições de Fátima, Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço, nas 6. Não tem uma que ela não diga para rezar. Essa aparição teve por finalidade pedir ao mundo, isso vocês conhecem, através dos 3 pastorios, o arrependimento dos pecados cometidos, a mudança de vida, a penitência e a oração. Se esses pedidos fossem atendidos, o mundo teria paz. Caso contrário, viriam novas guerras, a igreja seria perseguida, o Santo Padre teria muito a sofrer, muitas nações desapareceriam. É impressionante, outro dia eu estava viajando pelo exterior, e aí eu tive uma ideia do que é esse desaparecimento das nações, né? Eu olhava assim, o comportamento das pessoas, os hábitos, a imoralidade, eu falava, isso aqui não tem jeito. Imagina quantos padres pios iam precisar para converter, um em cada cidade, né, no mundo inteiro. Bom, se isso aqui não tem jeito, só vai ter jeito de um jeito. Porque vai vir um castigo e que vai limpar essa terra aqui e muitos vão se converter só de susto. Porque às vezes o susto faz bem, né? Então, a gente entende quando Nossa Senhora diz muitas nações desaparecerão, né? Às vezes a gente tem uma visão meia talvez romancesca, que vai ter bombas e tal, e some, aí o sujeito imagina o mapa mundi assim, né? Uma cidade afundando, outra parte de um país. Não vai ser assim, ela vai desaparecer, já está desaparecendo, o mundo já está desaparecendo. Baixas taxas de natalidade, doenças brutais aí, que toda hora parece cura para uma doença que não tem cura, e assim vai, né? Bom, portanto, há 102 anos a humanidade pecadora não atende os pedidos de Nossa Senhora. A decadência dos costumes se acelerou, nós vamos tendo com isso um catastrófico afastamento dos fiéis em relação aos mandamentos da lei de Deus, senão a nossa igreja estaria cheia, né? E a crise interna da igreja, que dá sinais de uma iminente nova apostasia, de proporções talvez maiores do que a Revolução Protestante do século XVI. Quer dizer, nós estamos diante de perspectivas tremendas. Mas erraria quem pensasse, bom, está tudo errado na igreja, decadência, etc. Não tem mais jeito. O não tem mais jeito não existe para Nossa Senhora. Sempre tem jeito. Para os homens de fé,
Não existem becos sem saída. Quando ele vê um beco sem saída, mete a cara no beco com confiança na senhora que vai abrir uma avenida na frente dele. Isso é fundamental. Nós temos que ter esse tipo de confiança. Senão a gente desesperaria. O Anderson falou outro dia a respeito de alguns números, né, da queda religiosa, etc. E eu pensei assim, não foi, desculpa. O Anderson falou a respeito da conversão do pais de família, etc. Bom, mas eu li outro dia no canal Regina Fidei, eu li uns dados que saíram numa revista a respeito dos números da igreja, etc, etc. Eu falei, puxa vida, se eu leio isso no canal, o pessoal vai desanimar. O senhor fala, puxa, acabou mesmo, tem mais gente, porque é uma coisa bárbara. Mas depois eu pensei, falei, não, vamos ler com antídoto para essa história aqui. Vamos mostrar o seguinte, cada vez mais, cada um que sobra tem responsabilidade, né? Se eu tenho um bolo com muita gente para comer, cada um vai pegar um pedacinho, mas agora sobrou. No caso aqui não é bolo, é um fardo tremendo que nós temos para manter a Santa Igreja Católica. Depende de cada um de nós. Quando Nosso Senhor morreu, a Igreja Católica sobrevivia no coração de Nossa Senhora, era uma pessoa só. Se sobrar um padre fiel lá no Tibete, no meio no Tibete vai ser difícil, lá no meio da neve, na Rússia, não sei, mas se ele for fiel e todo mundo apostatar, a igreja existe. Por quê? Porque é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nunca mais houve paz no mundo. Isso é uma coisa que ficou claro. Não tem. Né? Não vou aqui dar uma aula de geografia política e tal. Né? Bom, eu acho que já falei demais, mas o que eu queria ressaltar era esse aspecto. Quanta coisa está acontecendo. Vejam só o que aconteceu com Notre Dame. Notre Dame abalou todo o mundo, quer dizer, nós somos mês de Maria, mês de Nossa Senhora, Notre Dame. Abalou o mundo. Eu vi pessoas que não entram na igreja, o sujeito só entra aquele famoso católico de batizado, primeira e última comunhão, né? Porque ele faz a primeira e a última já são a mesma, né? Dizendo, mas não é possível, como é que pode isso aí, etc. É possível. Amigos meus da França dizem que saiu um jornal francês, em letras garrafais, o seguinte, o francês descobriu que é cristão. E tal foi o impacto, a reação da opinião pública. Bom, sabe o que estão fazendo agora? Ninguém sabe ainda se foi atentado, se foi acidente, mas independente disso, eles vão destruir Notre Dame agora. Mais do que o fogo eles estão fazendo uma restauração, entre aspas, que é uma barbaridade, Olha, o Castelo da Branca de Neve, na Disneylândia, vai ficar mais bonito. Entende? Quer dizer, é uma monstruosidade. Então, aquilo que o fogo não fez, os homens querem fazer. Os inimigos da igreja querem fazer. Porque, com certeza, isso não é feito por gente bem intencionada, com certeza. Né? Nós tivemos também, apenas um mês de março, né, em 17 de março, a igreja de Saint-Sulpice. A igreja de Saint-Sulpice é a igreja onde São Luís Grignion de Montfort rezou a primeira missa dele. Então tem lá o altar que ele rezou a primeira missa de São Luís. Então, poxa, e depois a igreja que teve o estilo sulpiciano, né? Essas imagens, várias delas são estilo sulpiciano, né? Que nasceu em Saint-Sulpice. Bom, ela foi construída em 1646 e lá sim foi um ataque criminoso, presumivelmente de vários anticatólicos. Veja que barbaridade. Alguém ouviu essa notícia aqui? Quase nada. Notícias essas não saem. Vocês ligam a televisão, lá tem. Ou tem crime, câmera escondida que pegou um camarada roubando, outro que matou, ou então está se falando que foi a última que o Bolsonaro aprontou, etc. e tal. Ou para o bem, para o mal, mas o resto do mundo não existe. O Brasil está ficando um país obtuso, que só pensa em si mesmo e só olha para cá, não olha para lá. Essa é a verdade. Outro dia eu fui procurar um outro noticiário e eu falei, caramba, esse noticiário fala do mundo inteiro. Então, que diferença, né? Não vou dizer que fosse maravilhoso, mas uma notícia como essa aqui ninguém sabe. Vejam bem, 12 outras igrejas foram queimadas e profanadas em apenas uma semana na França. Jesus Cristo decapitado, a França da guilhotina, decapitando a igreja, decapitando imagens. É uma barbaridade.
Então vocês imaginem o que vai acontecer na hora que Deus resolver vingar isso tudo. Porque se Ele é o Deus da paz, Ele é também o Deus das vinganças. Né? E eu termino dizendo isso, que os senhores, cada vez que der preguiça de vir para o Terço dos Homens, lembrem que os senhores estão desertando de uma operação de guerra. Certo? Quer dizer, o combate está armado ali, nós temos que tomar uma determinada posição. Ah, mas hoje eu estou cansado, vou fazer um terço, não vai acontecer nada. Eu até rezo baixinho, ninguém me ouve. Então, uma voz a menos não vai matar ninguém. Não, você está desertando do Exército Nossa Senhora. Então, pedindo a Nossa Senhora que nos infunda essa certeza. E aí sim, eu invoco o Padre Pio, que era o padre mais bélico que eu conheci, porque ele usava o rosário como arma, né, para que ele dê essa bênção para nós e para que ele nos ajude. Era isso que eu queria dizer para os senhores.